A definição de sucesso profissional depende muito da pessoa e do momento de vida em que ela se encontra. Então, para algumas pessoas, o sucesso profissional é simplesmente ter um alto salário. Para outras, é ter flexibilidade no horário, de você poder, por exemplo, levar e buscar os filhos na escola, ficar mais tempo com a esposa, almoçar com a esposa, e até mesmo resolver problemas de banco durante a semana. Já para outras, é a possibilidade de você exercer a sua profissão remotamente, ou seja, trabalhar de qualquer lugar do mundo. E também tem outras pessoas que consideram sucesso a influência que elas têm na empresa, o resultado, a relevância do seu trabalho na empresa e o reconhecimento que elas recebem através desse trabalho. Portanto, a definição de sucesso profissional ela é de cada um. Quando a gente define o que é sucesso profissional para a gente, a pergunta que a gente se faz logo em seguida é: tá, então sucesso profissional para mim é isso, como é que eu faço agora para atingir esse sucesso profissional? E quando a gente lê e ouve sobre esse assunto, a maioria dos autores diz que o sucesso profissional ele deriva exclusivamente da pessoa. Então, a própria pessoa ela tem que buscar se aperfeiçoar, buscar aprender novas habilidades, buscar estar em uma boa empresa, que tem um plano de carreira, que realmente tem projetos desafiadores, você precisa ter bons contatos dentro da empresa para você crescer. E talvez você já seja essa pessoa. Talvez você já seja esse profissional que realmente entrega todo o trabalho, entrega todas as tarefas, participa de projetos relevantes, tem uma rede de contatos muito boa dentro da empresa e mesmo assim você não consegue crescer na velocidade que você gostaria. E por que isso acontece? E se eu disser para você que falta um elemento nessa equação que ninguém fala e que é super importante para você atingir o sucesso profissional? Esse é exatamente o tema desse vídeo que eu queria trazer aqui para discussão com você, mas logo depois que você se inscrever no canal, se você não é inscrito, e ativar o sininho aqui para receber as notificações assim que eu postar novos vídeos sobre esse assunto. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e nesse vídeo eu quero falar desse elemento que falta, que poucas pessoas falam sobre isso para você crescer na carreira. Lá em 2010 eu deixei a minha primeira profissão para trás, que era como técnico de manutenção numa empresa multinacional, consertando máquinas que faziam o câmbio que era instalado nos carros, para entrar para a universidade e me tornar um engenheiro eletricista. Então, de 2010 a 2015, eu passei a estudar integralmente numa universidade pública, me preparando para entrar no mercado como engenheiro eletricista. Em 2015, quando eu me formei, eu não queria mais ser engenheiro eletricista e sim queria seguir uma nova carreira. Tudo isso porque durante esse período eu acabei descobrindo coisas que eu gostava de fazer, que eu gostava mais de fazer do que a própria engenharia, que é a programação, a estatística e machine learning. Depois eu fui descobrir que essas três habilidades, elas são as principais ferramentas de uma nova profissão chamada ciência de dados. Então, o cientista de dados ele usa isso para poder analisar dados e gerar insights e criar também cenários futuros para as empresas tomarem melhores decisões. Então, quando eu me formei em 2015, não queria mais ser engenheiro, decidi então ser um cientista de dados. Muitos dos meus amigos que formaram junto comigo, eles foram para o mercado financeiro ou para o mercado de consultoria, porque esses mercados eles absorvem muitos engenheiros por causa da capacidade lógica que eles têm e pagam salários muito bem. Então, os meus amigos, a maioria deles foi para trabalhar nesses mercados para ter altos salários, enquanto que eu entrei no mercado de dados, que até então era completamente desconhecido por nós engenheiros, ganhando muito menos. Mas eu sabia que eram habilidades que eu gostava, que eu queria trabalhar com. Apesar de ganhar muito menos que eles, pelo menos eu trabalhava em alguma coisa que eu queria trabalhar. Eu não consegui entrar na área da ciência de dados diretamente, porque lá em 2016 a ciência de dados era muito incipiente ainda, quase nenhuma empresa falava disso aqui no Brasil. Então eu entrei numa área relacionada, que é a área de analista de BI, numa startup chamada 99, que é a concorrente da Uber. Então durante esse meu primeiro ano de trabalho, trabalhei aprendendo muito a fazer análises para marketing, análises para produto, análise para o time corporativo, realmente encontrando insights das ações que o time de negócio fazia para que eles tomassem melhores decisões nas próximas ações. Trabalhei um ano nessa empresa, depois essa empresa ela foi vendida pela chinesa chamada Didi, que seria a Uber da China. Então eu vi uma possibilidade de fazer uma nova mudança de carreira agora para a ciência de dados. Quando eu fiz a minha segunda migração de carreira para a ciência de dados, eu recebi alguns benefícios dessa profissão, que até então não estava esperando que isso acontecesse tão cedo. O primeiro grande benefício que aconteceu comigo foi o aumento salarial. Como analista de BI, em 2016, eu ganhava R$3.000. Quando eu mudei para cientista de dados, meu salário sai de 3.000 e vai para 7.500. Então foi nesse momento que eu já comecei a construir algo que eu sempre quis fazer desde quando eu saí da faculdade, que é patrimônio. Então eu sou uma pessoa que busca algumas seguranças na vida, e uma delas é não ter a minha vida mudada radicalmente por decisões de terceiros. Então, por exemplo, eu não concebia muito bem a ideia de ter que mudar toda a minha vida porque o meu chefe acordou de manhã e queria me demitir, ou porque a empresa tomou decisões erradas e tinha que cortar funcionários e eu seria um desses demitidos. Então, eu não queria contar com essas decisões de terceiros que mudaria toda a minha vida.
Então eu sempre quis construir um patrimônio através de investimento para que esse patrimônio ele gerasse um valor que cobrisse o meu custo fixo, ou seja, o meu aluguel, né, o custo de comida, custo de vestuário, custo básico para se viver. Então eu trabalhei muito para construir esse patrimônio, aprendi a fazer investimentos, para que esses investimentos eles rendessem no longo prazo e chegasse um momento na minha vida que eu não precisasse mais me preocupar em realmente trabalhar para manter a minha subsistência, digamos assim, né? Eu teria um patrimônio que conseguisse pelo menos cobrir os meus custos fixos. Então eu conseguiria trabalhar, por exemplo, em empresas sem uma preocupação ou sem nenhum tipo de ameaça de que eu seria mandado embora e minha vida mudaria através disso tudo. Então eu trabalhei muito para construir esse patrimônio durante esse tempo. Mas mais uma vez a ciência de dados ela acabou me surpreendendo, porque o mercado da ciência de dados ainda hoje ele é muito aquecido, ou seja, todas as empresas querem utilizar dados para crescerem. E as empresas de determinados setores, de determinadas indústrias, de qualquer tamanho, desde a pequena até a grande empresa, querem utilizar dados. E o cientista de dados é um profissional, então, que pode trabalhar em qualquer empresa, de qualquer mercado, de qualquer indústria. Portanto, muitas empresas buscavam pelo mesmo profissional. E como tem poucas pessoas realmente habilitadas para poder analisar dados e gerar insights, a busca por esse profissional é muito alta. Então, começava a ser muito disputado pelas empresas. E, obviamente, nessa disputa, eu negociava com as empresas o salário que eu queria ganhar. Afinal de contas, muitas empresas estavam atrás das minhas habilidades, eu tinha que colocar um valor alto por essas habilidades. Foi então que eu fiz a minha segunda mudança, mas agora é uma mudança de empresa, não uma mudança de carreira. E, obviamente, meu salário dobrou novamente. Nessa nova empresa, eu trabalhei durante 2 anos e recebi alguns aumentos salariais também, até que fui para uma terceira empresa ganhando quase 3 vezes do que eu ganhava. Então, a ciência de dados, ela me trouxe um benefício financeiro muito alto em pouco tempo. E com isso eu consegui construir o meu patrimônio muito mais rápido, né, a ponto de ter realmente um patrimônio com volume muito legal que já gerasse para mim alguns investimentos e conseguisse cobrir ali parte do meu custo fixo. Com isso, trabalhar um pouco mais tranquilo, sem depender de decisões de terceiros. Além disso, trabalhando na ciência de dados e tendo essa possibilidade de trabalhar em qualquer mercado, aquele medo que eu tinha de ser demitido e demorar para me recolocar no mercado, ele desapareceu. Porque bastasse eu abrir a boca que estava procurando uma nova oportunidade, em 2 semanas eu consegui um novo emprego ganhando 2 vezes mais do que eu ganhava. Então, a ciência de dados me trouxe esse benefício de conseguir altos salários e também esse benefício de poder trabalhar em qualquer mercado, conseguindo me recolocar rapidamente no mercado caso a empresa em que eu estivesse trabalhando quebrasse, por exemplo, e demitisse um quadro de funcionários. Além disso, a ciência de dados me trouxe uma outra grande surpresa que veio acontecer recentemente, acho que aconteceu com a grande maioria dos profissionais, que é o trabalho remoto. Então, até 2017, ali mais ou menos, o trabalho remoto era tratado nas empresas como um diferencial. Então, para poder realmente atrair talentos, eles tinham um salário bem atrativo e também tinha esse benefício do home office, que você poderia trabalhar de casa nas segundas e às sextas-feiras. E para quem mora em São Paulo, é um benefício fantástico, porque você pega os horários de maior movimento da cidade, por exemplo, você está trabalhando na sua casa. Muitas vezes tem chuva, tem trânsito, então você pode ficar ali na sua casa no começo e no final da semana. Então, nesse momento, o home office ele é um diferencial para poder tirar os talentos de uma empresa para outra. Depois, quando a pandemia aconteceu, praticamente o home office ele foi forçado a acontecer. Então, todos os profissionais voltaram para casa para poder trabalhar de casa. Passado aí 2 anos de pandemia trabalhando de casa, a empresa institucionalizou o home office. Então, foi dito que a gente não precisava mais voltar para a empresa. Então, eu acabei saindo de São Paulo e vindo para uma cidade do interior buscando qualidade de vida, onde tivesse mais segurança, tivesse mais mobilidade, não enfrentasse trânsito e assim usasse esse tempo para poder investir em mim através de estudo, atividade física e etc. Então, a ciência de dados ela acabou trazendo também essa mobilidade profissional, onde eu consigo exercer a minha profissão de qualquer lugar do mundo. Isso acarretou a decisão de vir para o interior. Outra coisa muito legal que essa mobilidade traz é a possibilidade de você também esticar suas férias. Então, por exemplo, você vai tirar 15 dias de férias, você pode, 5 dias antes das suas férias começar, você pode viajar para o lugar onde você vai passar as férias e você trabalhar de lá. Então, você aproveita a manhã, aproveita a noite depois do trabalho e você trabalha nesse lugar onde você vai tirar as férias. Quando você tira as férias, você já está no lugar. Então, você pode aproveitar o dia todo, mas você já chegou antes. Então, isso permitiu viajar durante a semana, comprar passagens aéreas mais baratas, ficar em hotéis com preços reduzidos por causa da fuga da temporada. Então, essa liberdade geográfica trouxe esse benefício também do trabalho da ciência de dados. Então, a ciência de dados, em termos de benefícios, fez com que eu conseguisse construir um patrimônio muito legal e também trouxe toda essa mobilidade de poder trabalhar de onde eu quiser. E já que você pode trabalhar de onde quiser, por que não trabalhar para uma empresa
estrangeira ganhando em dólares. Então, sempre aqui na semana recebo, né, mensagens de pessoas, de recrutadores de outras empresas oferecendo trabalho para trabalhar no exterior aqui do Brasil e receber em dólar. Eu sempre compartilho lá no Instagram. Se você não me segue ainda lá no Instagram, é só procurar por @Meigron, que lá eu falo diariamente sobre a ciência de dados. Então, a ciência de dados ela trouxe muitos esses benefícios, né, em termos de carreira, que fez com que eu alavancasse muito mais rápido os objetivos que eu tinha de vida com relação à minha profissão. Então, por que eu tô contando tudo isso para você? Porque eu quero dizer que o elemento que falta para você crescer na carreira, muitas vezes é a própria profissão. Talvez você já seja um bom profissional, você já trabalha em projetos relevantes, você entrega todas as suas tarefas, você contribui nas empresas, você ajuda as pessoas, você traz realmente resultado relevante para a empresa, mas a sua profissão não é vista como uma profissão chave da empresa. Não é visto como uma profissão que realmente entrega valor. Talvez a sua profissão seja mais uma engrenagem da roda e por isso as pessoas consideram ela facilmente substituída. Já a ciência de dados é visto como uma profissão core, onde você trabalha com pontos específicos do produto da empresa ou analisando dados para fazer a empresa crescer. Então ela tem um valor de entrega muitas vezes alto, considerado pelas empresas, por isso que todo o hype em torno dessa profissão, todos os aumentos salariais e os benefícios que essa carreira traz são muito atraentes para as pessoas, para os cientistas de dados. Portanto, para você crescer na carreira, não basta somente você ser um bom profissional, mas você precisa estar numa carreira que tenha possibilidade crescente. Não adianta você ser um bom profissional numa carreira que é vista como mais uma engrenagem da roda, assim você vai demorar demais para você poder crescer. Então você precisa, além de ser um bom profissional, de fazer obviamente a sua parte, de continuar melhorando suas habilidades, investindo em educação, aprendendo coisas novas, fazendo network, você também precisa estar numa profissão que é relevante para o mercado, relevante para as empresas. Porque aí sim você vai conseguir acelerar o teu crescimento profissional até a definição de sucesso que você teve lá no começo desse vídeo. Espero ter esclarecido algumas coisas para você e se você obviamente se interessa pela ciência de dados, eu vou deixar aqui um vídeo nesse card aqui, onde eu mostro o que eu faria se eu começasse a ciência de dados hoje. Espero que te ajude de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!